Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal, gente. O vídeo de hoje vai ser o vlog da semana. Gente, o vlog era para ter começado ontem, na segunda-feira, mas hoje já é terça-feira, dia 30 de junho, e agora são 10h08. Eu tô aqui com o meu chá já para me acompanhar aqui na minha leitura. Ontem, como teve o jogo do Brasil, eu não consegui fazer muita coisa, sabe? Porque eu meio que esqueci que tinha jogo ontem, então eu planejei tanta coisa e eu não fiz quase nada. Mas enfim, vocês viram aí que eu comecei, né, Eclipse, esse livro da Stephanie Meyer, pela editora Intrínseca. Esse aqui é o terceiro livro da série Crepúsculo, tá? E eu li de ontem para hoje, né, até a página 176, tá bom? Então, de leitura foi só isso. Ontem, pra vocês terem uma ideia, ontem eu tinha planejado estudar, fazer um monte de coisa, e eu nem acabei conseguindo, porque realmente eu tinha esquecido que tinha jogo do Brasil e eu fui assistir, né? Então, foi isso por enquanto. Eu quero tentar terminar esse livro essa semana e já vou começar outros essa semana também. Então, essa semana vai ser bem produtiva em relação a leituras, a estudo também. Eu já mandei até o meu termo de compromisso para a faculdade para eu já começar o meu estágio. O estágio eu acho que eu vou fazer em casa mesmo. Eu acho que ele é home, né? Preciso dar uma olhada, porque eu vou estagiar na própria faculdade, né? Então eu preciso dar uma olhada como isso vai funcionar, né? E se der tudo certo, eu já começo na quarta-feira. Então, para quem não sabe, eu faço letras, bacharel em letras, tá? Bacharelado em letras. E eu tô gostando bastante dessa faculdade e eu acho que eu vou, tomara que eu consiga, gente. E faltam 2 anos para eu me formar nela, então eu tô bem ansiosa para isso acontecer. E é isso. Então, por enquanto, tá essa leitura aqui. O que tá acontecendo nesse livro? A Bella, no último livro, ela meio que foi prometida para os Volturi que ela iria se transformar, né? Que ela e o Edward iriam se casar. O Edward pediu ela em casamento, né? Então foi toda aquela coisa, assim, né? E nesse livro aqui, ela meio que tá fugindo, assim, dos Volturi, sabe? Porque como eles prometeram que ela iria ser transformada, porque em tese os humanos não podem saber que os vampiros existem, né? Então, ela tá para quase ser transformada. E esse aqui é o penúltimo livro. Eu acredito que ela vai ser transformada no final do livro, tá? Para já começar o amanhecer, porque para quem já assistiu os filmes, a gente sabe que no amanhecer ela tem uma filhinha, né? Ela se casa e tem a filhinha. Então, por enquanto tá isso que tá acontecendo. E ela tá meio tretada assim com o Jacob também, sabe? Porque o Jacob, ele não quer que ela se transforme. Um monte de gente, até o Edward tá contra ela se transformar, só que a Bella quer porque quer ser uma vampira, né? Então tá isso acontecendo aqui e quero muito finalizar esse livro. Eu estou me surpreendendo com essa série. Eu achei que a série ia ser tão ruim quanto o filme, mas na verdade os livros estão bem melhores que o filme. Eu recomendo para vocês, se vocês gostam de romance assim com vampiros, né? Então, tá aqui. E eu tô gostando bastante, assim. Hoje eu vou pra academia à tarde. Já vou até pensar no meu look, porque como o Brasil ganhou ontem, né? Então eu quero ir bem assim, abrasileirada, tá? Com a roupa assim, bem brasileira. Então é isso por enquanto. Agora eu vou seguir aqui a minha rotina, muitas coisas para fazer. E eu espero conseguir fazer todas elas e eu vou gravando para vocês ao longo do dia, tá bom? Vou tentar pelo menos. Então é isso, beijo para vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho, e agora são 13h41. Hoje eu já fui treinar. Ontem, eu não vim contar pra vocês, mas porque eu já tava de pijama, já tava toda feia, né? Toda desarrumada, então eu resolvi vir falar com vocês hoje que eu finalizei Eclipse, esse livro da Stephanie Meyer pela editora Intrínseca. É o terceiro livro de Crepúsculo. Aqui eu dei 4 estrelinhas para esse livro,
deixa eu tentar relembrar um pouco a história, que eu já comecei outro, aí para não embananar na minha cabeça, né? Mas assim, esse livro ele vai trazer a Bella ali de novo no mundo dos vampiros, né? No último, a Bella ficou um pouco afastada ali do Edward, né? Que o Edward achou melhor ela ficar longe dele para a segurança dela mesma. Aqui já não, aqui a gente tem o Edward muito protetor com a Bella, protegendo ela dos perigos, principalmente da Victoria que tá atrás dela, né? Então ela acaba ficando protegida entre o Edward e o lobisomem, que é o Jacob, né? Então, os dois acabam protegendo ela. O Jacob, ele acaba se declarando várias vezes para Bella, só que ele sabe que ela não vai ficar com ele, né? Que ela ama o Jacob de uma forma diferente. É o amor de amigos, sabe? E o Jacob, ele entende isso, só que mesmo assim, ele queria muito que a Bella desse uma chance para ele. Inclusive, tem uma cena aqui que ele meio que beija a Bella forçado, assim, sabe? Né? E também tem algumas lutas aqui dos vampiros e lobisomens com os vampiros novos que vão sendo feitos para guerrear, né? Então é uma história assim que eu gostei bastante. 4 estrelinhas, eu tô gostando bem mais dos livros do que dos filmes. Tô achando bem mais legal, assim, sabe? 4 estrelinhas, gente, nesse livro. E eu não vou contar muita coisa porque ele é o terceiro de uma série. Então, né, pra não dar muito spoiler, eu já contei mais ou menos o que acontece aqui, tá? Então foi isso, mais um livrinho finalizado. Esse livro aqui, o engraçado é que ele é da TBR do mês de julho. Só que eu finalizei ele ontem. Era para ele entrar, então, na TBR, nas leituras do mês de junho. Só que como ele é da TBR do mês de julho, ele vai ficar do mês de julho, tá, gente? Porque, inclusive, eu já gravei o vídeo das leituras. Então, é isso. Também, último dia que eu terminei, né? Último dia do mês. Como que eu ia adivinhar que eu ia terminar, né? Mas, enfim. Eu comecei a ler também o livro das Mil e Uma Noites, esse livro que é pela editora Biblioteca Azul, que é daquele box lá, né, que vem os 6, né, são 6, não, são 5 livros que vem dentro do box, esse aqui é o terceiro, e esse aqui vai contar sobre o ramo egípcio. Eu já estou na página 100 desse livro, tô gostando também, eu tô gostando de conhecer essas histórias, assim, não tem como são muitas histórias dentro desse livro, é uma dentro de uma história, sabe? Então tá contando uma história, já emenda com outra que faz parte dentro desse mesmo universo daquela história e vai indo, gente. É uma loucura de histórias esse livro. Então eu não vou ficar contando aqui as histórias que tem nesse livro, tá? Então eu só vou falar assim mais ou menos o que eu tô achando, se eu tô gostando e depois no final quantas estrelas eu dei para esse livro, tá? Então tá aqui. E é isso de leitura. Hoje eu estava pensando em pegar alguma coisa para estudar, porém, eu tenho meta para bater desse livro aqui, então eu não vou pegar nada para estudar enquanto eu não bater as minhas metas de leitura desses livros assim, né? Então, primeiro eu tenho que bater essa meta e depois eu já vou começar outro livro, que eu também tenho que bater a meta hoje. Mas, vamos lá que algum dia dessa semana aqui eu vou pegar para estudar e quando eu pegar para estudar eu vou colocar tudo em dia, porque eu estou um pouco atrasada também com a faculdade. Mas é daquelas, é online, eu faço a minha hora, né? Então não tá tão assim drástico, né? Não é aquela coisa, preciso entregar até esse dia, até esse horário. Não tá aquela coisa muito pontual, né? Então, por enquanto é isso. Então depois eu falo com vocês. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Ainda falando na quarta-feira, agora são 19h39 e eu dei uma pausa agora para ler. Na verdade, eu parei de ler lá para de tarde, porque eu não estava mais aguentando pegar no livro. Eu tô fazendo um intensivão essas últimas semanas, né? Vocês podem até perceber pelos vlogs que estão assim com bastante conteúdo literário, né? Que é o que a gente gosta aqui, mas isso acaba pesando um pouco na minha mente. Então, eu estou assistindo uma booktuber que eu gosto muito, que é a Mari, do Sonho Distante. Eu tô assistindo ela. E eu tô fazendo, tipo, uma maratona dos vídeos dela, sabe? Quando eu fico muito cansada de ler. Tipo assim, eu tô cansada de ler, mas eu não tô cansada de saber sobre os livros, sabe? Então eu quero ver e eu gosto também do som.
Eu acho que pelo meu lado autista, assim, acho que muitas pessoas até que não são autistas, mas que gostam, né, do som dela tocando nos livros, principalmente quando eu vejo vídeo de booktubers, eu gosto desse som das pessoas tocando nos livros, sabe? Esse som me agrada muito e me relaxa. Então, eu abrindo os livros do plástico também, da caixa, esse som eu gosto muito. Então, eu tô tirando esse tempo pra eu poder dar uma relaxada, pra eu poder assistir, porque hoje eu estava muito irritada, eu tô dando um desabafo aqui com vocês, tá? Porque eu não tô saindo muito de casa, o único lugar que eu vou pra quando eu saio é a academia, né? Então, eu tô ficando muito em casa, lendo, e é isso aí, entendeu? E quando eu preciso estudar, eu estudo, mas por enquanto agora não é necessário, porque eu tenho muita demanda de livro para ler, mas isso acaba consumindo muito a minha cabeça, sabe? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, sabe? Esse desabafo, porque às vezes a gente está tão imerso na nossa rotina, né? Eu sou uma pessoa que adora a rotina, adora. Só que às vezes ela me consome. Não sei se isso acontece com vocês também, né? Às vezes a gente quer dar uma esparecida assim na mente, sei lá, fazer uma coisa diferente, assistir um filme, entendeu? Sem ser aquela coisa que a gente sempre faz todos os dias. Eu, isso eu me sinto muito culpada às vezes por acontecer isso comigo, sabe? Eu não sei se acontece, se vocês se sentem culpados também de não, de não querer mais fazer aquilo que vocês gostam, né? Por um tempo, né, tipo, um pouco curto período de tempo até vocês recobrarem um pouco mais a consciência, sabe? Mas às vezes eu me sinto muito culpada, porque ler é uma coisa que eu gosto muito, eu tenho um hiperfoco muito grande nisso, mas às vezes não dá, quando eu sinto que minha cabeça já tá fritando, assim, eu preciso dar um tempo, e isso acontece de meses para meses, sabe? Não é todo dia que acontece, mas quando acontece eu preciso dar um tempo e fazer algo diferente, né, mudar um pouco o foco, assistir alguma coisa. Normalmente eu assisto alguma coisa, assisto um youtuber, assisto um filme, uma série, né, porque eu preciso tirar um pouco esse esse time de querer ler, né, de estar lendo alguma coisa, de estar pensando, né, eu sou muito assim. E aí eu não me aguentei, eu estou aqui desabafando com vocês, porque eu não tenho outra pessoa para desabafar também, né. E eu gosto de desabafar com a câmera, eu acho que parece que eu estou conversando com uma amiga, porque eu estou me vendo, né, então, quem será nossas melhores amigas se não nós mesmos, né. Então, é isso, eu resolvi falar aqui com vocês, mas hoje, em questão de leitura, eu consegui ler até a página 142, tá, então, por enquanto tá aqui, de Livro das Mil e Uma Noites, eu tinha que chegar hoje pelo menos até a 159. Não está difícil, provavelmente eu vou retomar essa leitura mais tarde. Uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é ficar em ligação com meu namorado e ele jogando o joguinho dele e eu lendo o meu livro, né? Isso tá acontecendo muito ultimamente, né? Pra gente ficar um tempo juntos, mas não deixar de fazer o que a gente gosta. Então, tá aí assim por enquanto. É, amanhã minha mãe vem me ver, então vai ser um outro dia que eu vou poder dar uma parecida na mente, sem ter o que pensar muito, né? E é isso. E é importante a gente dar essas pausas, sabe? Para quando a gente tá muito cansado de pensar, muito cansado da nossa rotina, assim, que tá estressante, é importante ter essas pausas, porque eu, especialmente, eu tenho muitas crises. Eu tenho muito a meltdown. A shutdown às vezes me dá também, que nem esse hoje e ontem me deu a shutdown e eu tive que ficar deitada e é isso aí. Porque eu não estava querendo ver ninguém, não estava querendo falar com ninguém. Estava muito estressada, qualquer pessoa que falava comigo eu já brigava, sabe? Então é importante a gente se conhecer o nosso corpo, sabe? E infelizmente eu ainda não tenho muito conhecimento, né? Porque quando eu vejo que eu já tô ficando muito estressada com a rotina é porque já foi longe demais e eu acabo tendo a crise, né? Eu vou no meu limite, assim, né? Não, eu não consigo parar antes, né? E já assim, olha, tô observando os pontos, já estou começando a ficar estressada, vou dar um tempo aqui. Não, eu não sou assim. Eu vou no meu limite até uma hora que eu estouro e acontece
o que tá acontecendo agora, né, que eu tô tendo umas crises, assim, leves, não são tão pesadas, a ponto de eu ficar me debatendo e brigando com os outros, né, eu só tô muito estressada, eu sei que, tipo assim, me dá vontade de brigar, só que eu tô tentando me segurar, sabe. Então, é meio isso que tá acontecendo. É, só isso mesmo, gente, eu queria vim desabafar um pouquinho com vocês. Eu Por isso que, assim, tenha um pouco de paciência comigo se eu não postar tantos livros, né, durante os vlogs, mas eu acho que isso não vai acontecer, até porque, como eu já disse, eu vou no meu limite, assim, né, até que uma hora que não dá mais. Mas enfim, eu tô tentando me cuidar, tá? Então é isso. Vou assistir então aqui a Mari e depois eu falo com vocês então, tá? Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Falando ainda na quarta-feira, hoje tá cheio de takes aqui nesse canal, né? Enfim, aqui nesse vídeo, no caso. Eu preciso confessar uma coisa. Eu estava lendo o livro das Mil e Uma Noites, eu cheguei até o terceiro, quase a metade do terceiro, só que eu não estava entendendo nada. Por quê? Porque eu estava lendo corrido as histórias, então eu não estava dando pausa, às vezes eu estava lendo uma história, eu estava focada, assim, daqui a pouco eu me dispersava, porque são várias histórias intercaladas umas com as outras. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer algo que a Sherazade está fazendo com o Rei Venturoso, que é ler uma história por dia. Eu acho que dessa vez vai dar, assim, vai ser melhor para mim, vai dar mais certo, né? Por quê? Eu não vou ter aquela obrigação de ler tudo as metas que estava programadas, tá? Porque estava muito difícil acompanhar tudo. Então, eu já voltei aqui para o primeiro livro do box, que esse aqui é o Ramo Sírio, né? É o primeiro livro do box, e eu já estou aqui no primeiro, já li a primeira historinha, né? Então eu vou fazendo assim, provavelmente eu vou terminar daqui a alguns anos, daqui a muito, muito tempo, mas não tem problema. Eu quero que seja algo devagar mesmo, para eu ir anotando, né? É uma coisa, um ponto importante, dessa vez eu estou anotando tudo bonitinho, né? Então, tô anotando, tô marcando, né? Na verdade, eu tô grifando ele, né? E dessa vez tá sendo melhor e eu tô entendendo melhor, pelo menos a primeira história, eu já entendi melhor, assim, a primeira história, a primeira noite, no caso, né? Então é isso. Depois eu falo com vocês então, queria falar isso com vocês, tá? Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje, bom dia, primeiramente. Hoje é sábado, dia 4 de junho, e agora, de julho, 4 de julho, e agora são 11h26, tá? Eu já fui para a minha aula de balé, mas eu queria vir comentar a respeito desse livro aqui, que é A Sombra da Terra do Nunca, que eu li ele inteirinho ontem, tá? Porque essa é uma leitura muito rápida. E assim, gente, 5 estrelinhas, favoritado. Esse aqui é o segundo livro da série Vicious Lost Boys, da autora Nick S. T. Crowley, tá? Que é pela editora Universo dos Livros. Gente, favoritado 5 estrelas, eu amei. O primeiro livro eu favoritei também. E eu não costumo favoritar Dark Romances, até porque é um ambiente muito caótico que acontece. Mas essa série, ela tá sendo a minha favorita. Eu até estou indignada comigo mesma que eu estou favoritando essa série. Mas, gente, aqui a gente tem Dark Romance misturado com o conto do Peter Pan. E lembrando que aqui é maior de 18, todos os personagens são maiores de idade, tá bom? Então não tem coisas para crianças aqui, tá? E se você gosta desse gênero, eu recomendo muito você ler essa série, porque assim, gente, eu estou amando, tá? E eu já até providenciei os próximos 2 últimos livros que são dessa série, porque quando eu terminei esse livro, gente, eu surtei, eu falei, eu preciso dos 2 últimos volumes para eu ler agora, literalmente, quando ele chegar, que tá programado para chegar até quarta-feira que vem,
eu vou passar esses livros na frente de tudo que eu tenho pra ler, pra eu terminar logo essa série e saber o que vai acontecer. Porque, gente, eu surtei na hora que eu terminei esse livro. Eu falei, não, preciso. E aí, gente, muito bom. Aqui, eu não vou dizer muita coisa sobre esse livro, porque ele é um livro curto, e as cenas que acontecem muito da história, assim, são poucas, afinal a gente tem bastante hot aqui dentro, tá? Então, é, né? Então, as cenas da histórias, assim, acontece pouca coisa, tá? É mais as cenas de hot que chama mais atenção nesses livros, assim, né? Dark Romance. Mas a história em si, eu fiquei mais por causa da história, mas não vou confessar que as cenas hot me prendeu também, tá bom? Então, gostei muito. Aqui no primeiro livro, a gente vai ter o Peter Pan buscando a Winnie na casa dela. A Winnie, ela é tataraneta da Wendy, tá? Da famosa história que a gente conhece, certo? E a Winnie, ela é levada para a Terra do Nunca porque o Peter Pan está tentando achar a sua sombra. Então, tem duas sombras. Tem a sombra da vida, que é a do Peter Pan, e tem a sombra da morte, que está perdida por aí, e ela é muito, assim, cabulosa, tá? Então, eles estão procurando essas duas sombras, porque quem tiver a sombra da morte meio que toma ali o, a Terra do Nunca, certo? Então, acontece isso, a Winnie se envolve ali com os garotos perdidos. Que garotos perdidos, viu? Meu Deus do céu. Então, gente, eu amei, gostei bastante. 5 estrelinhas, favoritado. Recomendo essa série pra vocês, pra quem gosta do gênero, né? Agora, tipo assim, se você não gosta de Dark Romance e Hot, você vai odiar esse livro, tá? Mas se você gosta disso, e até de Peter Pan, você vai gostar muito desse livro também, tá? Então, é isso. Agora eu vou. Tô tentando editar uns vídeos aqui que eu gravei lá no balé, porque eu quero começar a gravar minhas aulas, tá? E tentar postar pra vocês. Sejam bonzinhos comigo, afinal eu sou iniciante, tá? Eu não sei muita coisa. Eu sei bastante coisa, só que eu aprendi sozinha, então eu não tenho muita técnica, tá? Então, é isso. Agora eu vou ficar de boinha aqui e vou fazer vários nadas, afinal, amanhã meu namorado vem pra cá e a gente vai tentar fazer umas horinhas aí de leitura, tá? Eu e ele. E é isso. Depois eu falo com vocês então. Beijo pra vocês e até daqui a pouco. Olha, gente, macarrão. Quem tá aqui, fala oi. E comer macarrão comigo? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 6 de julho, e agora são 10h23. E o vlog era para ter finalizado ontem, gente, no domingo, só que eu esqueci de editar. É que ontem o dia foi tão legal. Primeiramente, eu e meu namorado, a gente foi no evento medieval, que agora tá tendo quase sempre aqui, né, na cidade de São Paulo. E foi muito legal. A gente comprou algumas lembrancinhas também que eu vou mostrar no Recebidinhos do mês de julho, tá? Então, foi isso que a gente foi lá. Eu até gravei um pouquinho que tava tendo uns aviãozinhos voando, assim, né? Aqueles aviãozinhos pequenos que eles colocam gasolina e fica assim com a corda. Então, gravei um pouquinho aí, né? Apareceu eu e meu namorado aí. Eu estava a caráter, meu namorado não, né? Eu estava com vestimentas de época, né? E aí foi isso que aconteceu ontem. E no final, assim, na hora do jogo do Brasil, a gente foi na casa dos nossos amigos pra gente assistir. Mas foi uma vergonha, né, gente? Sem comentários, não quero nem comentar o que aconteceu. O que aconteceu não, né? Todo o Brasil inteiro viu o que aconteceu, né? Mas enfim. Mas enfim, aí foi isso. Então eu vim aqui finalizar esse vlog, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e comente aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Beijo pra vocês e até os próximos vídeos!